As novas regras da Previdência, a Operação Carne Fraca, a crise econômica e outras polêmicas envolvendo o Brasil fizeram com que os investidores ficassem com um receio de contribuir com o país. O presidente Michel Temer falou para uma plateia formada por investidores internacionais das medidas tomadas para combater a crise econômica, sanear as contas públicas e assim retomar a confiança do país. Temer também destacou o diálogo que mantém com o Congresso Nacional, o que tornou possível a investigação de medidas importantes para o país, como o que criou um teto para os gastos públicos. Isto significa o quê? Significa um governo que dialoga e, ao mesmo tempo, tem aqui outro tópico que eu quero mencionar, a chamada responsabilidade fiscal. Você precisa ter responsabilidade fiscal a agir nessa direção. Não fosse a responsabilidade fiscal, nós não teríamos a credibilidade que eu penso que o país está reconquistando. Por que é que eu penso que o país está reconquistando? O presidente também destacou medidas de responsabilidade social, como a valorização do Bolsa Família e o retorno da Minha Casa Minha Vida, e o incentivo à criação de empregos. Temer destacou a importância da criação de reformas trabalhistas e previdenciária. O presidente destacou que não é bem verdade que se a reforma não for aprovada, a economia vai para baixo. Mas destacou que caso não seja aprovada agora, em 7 anos o país não terá dinheiro para investimentos públicos de nenhuma maneira. Hoje é interessante, centralizou-se, digamos assim, a ideia de que ou faz a reforma da Previdência ou a economia vai para baixo. Não é bem verdade isso, não. Agora, se nós fizermos a reforma da Previdência, a economia continuará a subir. A Previdência ainda suporta 2, 3, 4 anos, quem sabe, tendo prejuízos monumentais, mas não destrói o país. O que vai acontecer? Todas as previsões não, estudos científicos, estatísticos, revelam que se não houver uma reformulação previdenciária, e aqui eu vou me deter um pouco neste ponto, que preciso muito da compreensão e do auxílio dos senhores, em 2024 nós só vamos ter verba pública para pagar servidores públicos e a Previdência. Não pense em investimento de nenhuma maneira. Michel Temer também aproveitou o momento para criticar algumas informações que estão sendo divulgadas sobre a reforma da Previdência. Informações que, de acordo com o Temer, são inverdades. O presidente também tentou transmitir confiança aos empresários para que invistam no Brasil. E neste particular, eu devo dizer aos senhores que é fundamental, estou tentando demonstrar isto, porque é a quarta das reformas importantíssimas para o nosso país. Eu tenho visto e ouvido e percebido e lido muitas informações inverídicas sobre a Previdência. A primeira é que a reforma da Previdência acaba com todo e qualquer direito adquirido. É interessante que muitas pessoas pedem a certidão de contagem de tempo de serviço, portanto já tem tempo para se aposentar, ao fundamento de que com a reforma da Previdência não poderão mais fazê-lo. Isso é falso. Fique agora com outras notícias regionais no Plantão da Redação. Ministro Gilmar Mendes participa de encontro com empresários no Jardim Colinas, zona oeste de São José dos Campos, até às 14h30 de hoje. Um grupo de líderes empresariais promove debate sobre desenvolvimento, ética e gestão. E o Senai em Taubaté abre 32 vagas de curso técnico em mecânica. As inscrições podem ser feitas até o dia 18 deste mês. Informações e inscrições pelo site sp.senai.br. R$ 46,00 é o valor da inscrição. Segue o repórter setorial. Crossfit, pilates e treinamento são algumas das atividades físicas que estão em alta, mas há quem prefira continuar com a musculação. Atualmente existem diversas novas atividades físicas que estão na moda, mas a musculação ela não é tão nova assim, viu? Na história há relatos e indícios de que essa prática ela já era utilizada pelo homem. Isso, para você ter uma noção, o quanto a musculação conquista os corações. A musculação representa para mim qualidade de vida, né? Porque saúde não é simplesmente mental, mas é física também, entendeu? Saúde física, que importa, do seu corpo. Você está cuidando do seu corpo. Qualidade de vida seria a resposta certa. Esse é o Renan. Ele nem sempre teve atividade física presente na sua vida.
Hoje, ele não perde nenhum treino. Mas antes disso se tornar realidade, ele contou pra gente que era extremamente sedentário. A minha rotina eu acho que é igual a de muita gente por aí, né? Era simplesmente trabalho e casa, trabalho. E eu, assim, não tinha, assim, muito ânimo para fazer nada, sabe? Eu não tinha aquela pegada, assim, de exercício. Até que um dia eu, assim, abri meu olho e falei, não, eu preciso malhar, eu preciso ficar monstrão. Então, eu procurei uma academia, certo? Para começar a minha atividade física. Em que momento você percebeu que gostava mesmo de musculação? Quando eu comecei. Eu não sabia que eu ia gostar tanto, porque quando eu comecei aqui eu não tinha força de vontade, eu não conseguia levantar peso que nem o pessoal da academia, como eu queria começar, porque quando a gente vem para academia a gente já quer logo começar no máximo, só que nós não conseguimos. Então, quando eu comecei, eu fui pegando um gosto tão forte e eu fui criando resultados que praticamente hoje eu sou um rato de academia. Eu não falto um dia, eu frequento todos os dias, de segunda a sexta. Você entende, que a gente já percebeu que você entende que é super importante fazer atividade física, né? Mas eu queria que você me explicasse melhor quais os benefícios que você sente diariamente. Certo. Se eu falar para você que a estética não é importante, eu vou estar mentindo, mas é muito importante tanto para a autoestima como para a saúde, certo? Então é isso, a estética é importante, a autoestima é importante, o condicionamento físico é importante, que você tem muito mais ânimo para fazer as coisas, você aproveita muito mais seus horários, você consegue criar uma disciplina nos seus horários, certo? De malhar, trabalhar, se alimentar. Então você acaba se policiando na sua mente e você cria assim horários, você se organiza mais. Entendeu? Então toda atividade ela é benéfica à saúde, né? E só que a musculação, particularmente, como ela causa um aumento de massa muscular, ela te dá uma condição física muito boa, serve de base para vários esportes, né? Então hoje migrou todo mundo para a musculação, né? Está sendo um grande esporte que ela te problemas de coluna, problemas de diabetes. Eu sou diabético há 30 anos, né? Então eu consigo controlar treinando, me exercitando, né? Então muitos problemas de saúde hoje é direcionado para as academias. Bom, eu queria tirar, na verdade, uma dúvida que você acabou de falar sobre a alimentação. A partir do momento que você começou a malhar, você percebeu uma mudança na sua mente sobre a maneira de se alimentar? Certo. Quando eu comecei a malhar, eu não ligava muito para alimentação. A partir do momento que eu procurei mesmo um profissional e ele me ensinou que mudar a alimentação e ajudaria nos meus resultados, eu realmente percebi a importância da alimentação. Eu tenho um problema para ganhar massa muscular, então eu preciso de suplementos para me ajudar nesse quesito, porque a alimentação até hoje eu estou querendo mudar um pouco, porque não está ainda perfeita. Mas é muito importante isso, ter os horários graduados de alimentação, de hora em hora, para não deixar realmente a sua qualidade da atividade física cair. Para finalizar, eu queria entender um pouquinho essa relação sua com a musculação, porque é o seguinte, a gente vive hoje numa época em que exercício físico é moda. Eu queria entender para você, exercício físico, musculação, é moda ou você pretende continuar a vida toda? Eu pretendo continuar a minha vida inteira, porque isso me ajuda, sabe, com minhas atividades diárias, meu condicionamento físico, que é coisa que eu gosto bastante. Esse negócio de estar em moda é porque cada dia estão criando novos exercícios diferentes, novas modalidades, como se fosse o CrossFit, entendeu? Eu mesmo praticava um exercício antes de eu começar a malhar com vontade mesmo todos os dias, eu praticava uma outra atividade física. Só que como o meu objetivo é ganho de massa muscular, eu pretendo assim continuar firme na academia mesmo, levantando os pesos de acordo com o que é me passado e tudo mais nos meus treinos, para eu ter o ganho. Sempre tem que procurar um bom profissional para ser orientado, não deve fazer exercício sozinho, tem que antes de começar a fazer alguma atividade procurar um médico, fazer um check-up, ver se não tem nenhum problemas cardíacos, problemas de coluna, né? E ter um profissional para orientar. Começar sempre aos poucos e depois você vai aumentando e vida normal, né?
O que acontece fora da nossa região também é destaque no Giro de Notícias. Ok, Thaís, vamos aos destaques do Giro News. Ministro da Educação Mendonça Filho viajou aos Estados Unidos, onde se reuniu com representantes do Banco Mundial, a maior fonte de financiamento com orçamento de 60 bilhões de dólares. Mendonça Filho começou a negociar o financiamento para a implementação do novo ensino médio aqui no Brasil. A nova taxa de longo prazo, conhecida como TLP, deve servir de referência para contratos de empréstimos do banco para o setor produtivo a partir de janeiro de 2018. Ela será composta do Índice Oficial de Inflação, IPCA, mais uma taxa de juros prefixada mensalmente. O governo e o Banco Central esperam que, entre outros benefícios, a medida dê mais previsibilidade para os contratos com o BNDES. Com as medidas que estão sendo tomadas, inclusive com essa medida aqui, nós vamos ter um impacto benéfico sobre a estrutura de juros da economia, sobre o risco da economia, inclusive sobre os juros reais das NTNBs. E, portanto, ao longo do tempo, nós vamos ter uma taxa de juros menor para os empréstimos do BNDES e para todas as taxas de juros da economia. O prazo de entrega da declaração do imposto de renda começou no dia 2 de março e vai até 28 de abril. Mas os contribuintes brasileiros que moram fora do país por mais de 12 meses não precisam fazer, desde que tenham feito a declaração na saída definitiva do país. O Ministério da Fazenda anuncia medidas para não ultrapassar a meta de déficit previsto para 2017. Voltamos já.